Precisamos falar da maior categoria da saúde no Brasil. Juntos eles somam quase 2,5 milhões de profissionais. Enfermeiros, técnicos, auxiliares e obstetrizes. Homens e mulheres que formam a base do sistema de saúde brasileiro. Precisamos discutir condições de trabalho, melhores salários, jornadas dignas, planejamento e logística. Nada mais justo para aqueles que estão em todos os níveis de atenção à saúde, que juntos não têm o reconhecimento reivindicado há anos. Aos profissionais a quem você confia a vida, aos profissionais que estão em todos os setores da saúde, aos profissionais que zelam pela qualidade dos serviços prestados, a valorização merecida. Uma campanha COFEM e Conselhos Regionais de Enfermagem. Olá, pessoal da enfermagem. É um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente hoje estamos dividindo esse momento para falar sobre a enfermagem, essa semana tão importante, onde nós comemoramos a força da profissão, com o intuito de valorizar, buscando sempre a valorização dos profissionais. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, juntamente com o Corém do Distrito Federal, para fazer trocar umas palavras, falar sobre representatividade na enfermagem, e eu vou falar sobre questões que geralmente causam dúvidas aos profissionais da enfermagem. E eu, particularmente lá atrás, sempre tive muita dúvida. Meu nome é Bruno Hollenberg, eu sou enfermeiro do Corém Rio de Janeiro, está inscrito no Corém Rio de Janeiro desde 2002, e sou advogado, especialista em Direito Médico da Saúde. Estou aqui para falar com vocês sobre um assunto tão importante e vem ganhando uma importância, um foco maior nos últimos meses, principalmente com a nossa luta pelo piso salarial e pelas 30 horas que já vem a luta dos profissionais da enfermagem. Vamos falar sobre representatividade? O que é ter representatividade? Assim como eu, você quantas vezes já precisou de um plantão ou uma situação do seu trabalho que alguém fosse defender você? Ou lá na coordenação, ou lá na supervisão, ou frente a outros profissionais, ou até mesmo um paciente, um acompanhante, uma situação meio estranha que tenha sido enfrentada no plantão. Quantas vezes? Eu já. E muitas vezes eu representei e fui representado. E é muito bom você ter representante. Pensa comigo, desde a escola nós temos representantes escolares, na faculdade, nos cursos, representantes de turma. Para quê? Para ir lá lutar pelos nossos direitos, pelo nome, zelar pela classe. E você acha que a enfermagem está bem representada politicamente? Olha só, é um tema muito importante. E muitas vezes, essa falta de conhecimento do que é a representatividade e a importância dela, cometemos erros ao falar, por exemplo, que o sistema COFEM-COREM não faz algo pela enfermagem. E isso, hoje, eu vou abrir os seus olhos nesta palestra. Eu vou mostrar para você que muitas vezes acabamos falando besteira. E eu, quantas vezes, falei besteira antes de estudar? E é importante colocarmos aqui que ter uma representatividade é tão importante quanto termos ações. Ter ação para levar a enfermagem a um patamar que é mais visto corre lado a lado com a representatividade. Nós vamos falar sobre isso. Eu, sinceramente, estou muito feliz em poder falar com vocês aqui nesse momento. Estou muito feliz mesmo. Um representante, ele tem como uma função representar politicamente um grupo. Já parou para pensar, analisar que nas eleições os candidatos sempre se vinculam a um grupo? Por exemplo, LGBT,
é, é, dos sem terras, dos trabalhadores dos sindicatos. Temos o Lula, assim como começou, né? O que mais? Os militares. Quantos militares aí se elegem por causa dos militares? Bombeiro. Temos um caso no Rio, Cabo Daciolo, né? É um grande exemplo de um político, né? Eu, particularmente, gosto muito das articulações dele em prol da classe, sempre falando sobre os militares em suas manifestações no Congresso. E é alguém que mudou um pouco a visão dos militares em uma greve que aconteceu no Rio de Janeiro, entre os militares, os bombeiros. Ele foi a cabeça, ele foi o representante. E entrou como representante político. Você agora deve estar pensando em alguns. Pensa aí nos vereadores, deputados. Eu vou dar um exemplo. Temos a vereadora Ana Paula, do Ceará, é uma representante da enfermagem, que foi lá e representa sempre a enfermagem. E temos vários, tá? Vemos muitos médicos representando a classe médica, tanto nas câmaras, nas assembleias, enfim. Precisamos entender que ter um representante político ao nosso grupo é uma linha de necessidade. Não é mais um clichê de que precisamos de político. É uma necessidade, tá? Busca por decisões. Os representantes, eles buscam decisões para classes. Ter um representante não é ter certeza que vai ter uma decisão favorável. E muitas vezes também eu vejo as pessoas comentando assim: mas quantas pessoas chegam lá e desistem de nós? Bem, vamos pensar comigo. Se a gente não tem um representante de uma classe, muito provável que ele não vá, por exemplo, lutar por nossas causas. Concorda comigo? Faz sentido? E se tivermos um representante da classe? Não é a maior probabilidade de lutar pela classe? Se fosse, por exemplo, votar algo que seja direcionado à enfermagem, será que não teria uma decisão favorável ou mais fácil de ser favorável? Eu acho que sim, não é? Você concorda comigo? Então, nós temos a possibilidade de ter representantes para representar politicamente, buscar por decisões e formação de força política, aglutinação de força política. Isso é muito importante. Porque pensa comigo, veja se eu estou certo na minha linha de raciocínio. Nós vamos formar grupos para representar uma classe. E aí, essa classe, em geral, tá? Não estou falando especificamente agora da enfermagem, mas ter uma formação política, para representar uma classe. Se nós conseguirmos colocar o maior número possível de representantes de uma classe, essa força política vai ser gigante. Você concorda comigo? O direcionamento do pensamento desse pessoal que está entrando na política vai criar uma força, e essa força é força política. Tudo que ocorre dentro do Congresso Nacional é força política. Nunca duvidem disso, tá? É importante a gente falar sobre isso. A enfermagem tem representatividade? E muitas pessoas confundem como lutar pela profissão e ter autonomia da profissão. Autonomia de lutar pela profissão. Tá? Lutar pela enfermagem, pela profissão, não é simplesmente chegar lá e mudar as coisas. Não é. E isso eu vou dar alguns exemplos para vocês. Mas, por exemplo, lutar é o que nós estamos fazendo hoje nas redes sociais. Postando, fazendo pressão, mandando e-mail, telefonando, colocando artista para participar, fazendo várias movimentações. E estamos vendo líderes surgindo com isso. Nós temos agora Diego Ícaro sendo um ícone dessa mudança. E estamos vendo também os conselhos se mobilizando e postando, estando presente, os presidentes dos conselhos em rede social, colocando o seu nome. Isso é lutar pela profissão. Lutar pela profissão também é todos os dias você defender o nome da sua profissão, defender o seu conselho. Porque quando você defende o seu conselho,
você depende de você. Você depende do seu porém. E não venha falar que o conselho só quer dinheiro para pagar da anuidade. Todos os conselhos são assim, porque dependem de contribuições. Isso não é questionável. Todos os conselhos são assim, tá? E, por exemplo, se a gente for analisar outros conselhos, né, como é a OAB, a anuidade da OAB é R$ 1.000. É R$ 1.000, tá? R$ 1.000. Então, temos que ter cuidado quando vamos falar, por exemplo, especificamente que o conselho não luta pela profissão. Tá? Muitas vezes as pessoas não querem, é uma coisa que a gente sempre pede: participem dos movimentos, né? Façam publicidade. Estou falando aos conselhos, né? E especificamente em relação à PL 564, nós estamos vendo muita movimentação. Ninguém pode reclamar dos conselhos. Agora, falar que o conselho tem autonomia para lutar pela profissão não é verdade. Não é verdade. O conselho não tem essa autonomia ampla para brigar, por exemplo, por algumas situações. E eu vejo muitos comentários assim: o conselho é uma vergonha, que não autoriza o piso salarial. Gente, não existe isso. Se você hoje aqui ainda achava que o Corém era responsável, que a enfermagem não ter 30 horas, tira isso da cabeça. Porque hoje você vai mudar esse seu pensamento. Com esta palestra, eu vou conseguir mostrar para você, com base na lei, o que a gente está falando. Então, vem as falas contínuas, né, do pessoal. Isso é muito engraçado. Ah, mas o conselho não faz nada. Ah, não briga por salário. Ah, não briga pelas 30 horas. Ah, não briga nos casos de concursos públicos, onde os salários são defasados, a carga horária, é defasada, e o conselho não vê essa situação. Então, essas falas são contínuas e normais, e muitas delas, tá, é por falta de conhecimento mesmo. É por falta de conhecimento. Isso a gente tenta ao máximo trazer ao pessoal para poder abrir mente. Abrir mente. E abrir mente é algo legal. Vamos lá. O que precisa realmente entender? Que precisamos de uma lei, tá? Lei. A gente vai entender depois da lei. Uma lei forte, uma lei que abrange autonomias, uma lei que gera diferencial. Bem, vamos lá. Lei forte. Toda lei é forte? Não. Nem toda lei é forte. A gente vai entender o que é uma lei, tá? Mas nem toda lei é forte. Tem leis que são fracas. Tem leis que não têm um suporte adequado, por exemplo, para gerar autonomias aos profissionais. E fica uma briga imensa em relação aos profissionais. Principalmente, né, que nós vemos, né, quem está trabalhando tendo o seu negócio, a clínica, consultório e tal, consegue uma briga diferencial de querer, de lutar e tal. Então, uma lei que abrange autonomias, uma lei que gera aquele diferencial do profissional. Nós vemos isso. Posso mostrar uma lei que gera um diferencial? A lei do ato médico. É uma lei que gera um diferencial, que gera atividades privativas ao médico. E aquilo ali, logicamente, tem várias falhas. Mas é importante entender isso. Precisamos de lei forte, que gere autonomia, abrange autonomia e gere diferencial, que gera um diferencial, tá? E o que é uma lei? Uma lei nada mais é que uma norma que tem que ser obedecida por todos, tá? Uma norma que tem que ser obedecida por todos. Ninguém pode falar que não vai obedecer uma lei, tá? Ela está acima das resoluções dos pareceres. Então, por exemplo, não pode ser editado um parecer, uma resolução que vai de encontro a uma lei, por exemplo. Tá? A exemplo de lei, Código Civil, Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, Código de Direito do Consumidor, tá? Lei Proteção de Dados, nós temos agora, recente, né? Lei do Ato Médico. São várias leis que nós podemos dar de exemplo. Uma lei, ela emana do povo, porque o povo escolhe
os seus governantes, os seus representantes políticos. E estes, na sua maioria, fazem propostas de lei e votam as leis. Né? No caso federal, nós estamos falando de deputados federais e os senadores. Os deputados federais e os senadores. Ali sim, há uma força, uma fortificação para que se produzam leis. Tá? Mas o que a representatividade tem relação com melhoras com a enfermagem? Bem, nós temos uma lei, que é a 5.905, que institui o COFEM-COREM. Assim também como tem no CFM e CRM, instituiu lá. Porém, esta lei é fraca. Tem alguns pontos lá que ela não abrange e não permite ao Conselho, por exemplo, que possa atuar em favor dos profissionais. Sabia que o Conselho já ajuizou algumas ações e foi improcedente porque ele não tinha legitimidade? O que quer dizer isso? Ele não tinha capacidade jurídica para estar lá pleiteando algo para a enfermagem. Como é que pode isso? Lei fraca. Lei que não permite isso. Se a gente for analisar a lei que institui o CFM e o CRM, você vai perceber que ela é muito parecida, só que ela tem pontos que abrangem, dá uma maior possibilidade de abrangência para os conselhos o Conselho Federal e os conselhos regionais de medicina. Sem respaldo legal, não pode ter mudança. Ponto. Pense assim. Sem respaldo legal, não pode ter mudança. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que esteja escrito na lei. Nossa Constituição, artigo 5º, inciso 2º, tá? E assim, sem autonomia maior, busca por salários dignos em concursos, dimensionamento, 30 horas e o piso e presença política. Gente, o COREM, por exemplo, ele não pode brigar com o dimensionamento com ação judicial. Temos em várias decisões. Por quê? Temos resoluções, pareceres, normas técnicas que são inferiores à lei. A lei que obriga, por exemplo, a um gestor a colocar um determinado número de profissionais. Logicamente, existem medidas para causar uma pressão. Lógico, existem medidas. E o Ministério Público também é responsável por isso. Tá? E vemos muitas vezes, nos hospitais públicos, o Ministério Público agindo, entrando nessa seara para requerer uma quantidade de profissionais, não somente da enfermagem. Tá? Mas vamos lá. Temos uma lei que não permite que tenha essa fiscalização do Conselho. Porém, vai fiscalizar, por exemplo, se naquele lugar está tendo assistência de enfermagem sem a presença de enfermeiro. Isso não pode, tá? Isso não pode ter. Nós temos uma lei do exercício profissional que dá essa garantia ao Conselho. Agora, por exemplo, o Conselho pode brigar por 30 horas e o piso? Não. Não. Agora, tem um artigozinho naquela lei que eu falei lá, que institui o COFEM-COREM, que ela traz que o COREM é responsável por zelar para a profissão. Aí sim. E o que o Conselho faz? Propaganda, publicidade, gera informação, briga, entra como um representante em certas ações, que amigos Cury, que entra como um auxiliar no processo. Tá? Por quê? Está zelando, está buscando, está brigando, fazendo o que eu falei lá no início, né? Criando uma força política. Não seria mais fácil que tivéssemos uma presença política da enfermagem dentro do Congresso Nacional? Imagina só, a enfermagem sendo a maioria no Congresso, formulando leis. Vai em favor da enfermagem? Ah, mas isso é impossível. Impossível porque não temos quantidade para isso. O que vemos aí são várias leis que beneficiam quem? Quem está no poder. A enfermagem tem que ter por base isso. Se nós estivermos no poder, somos a segunda maior classe do Brasil, atrás apenas dos metalúrgicos. Nós teríamos essa capacidade. Reclamamos muito, por exemplo, de 30 horas de piso, e temos que reclamar, tá? Mas, por exemplo, não brigamos tanto pela busca de um respeito pelo nome da classe. Nós temos dentro do nosso código de ética, nas fundamentações, nós estamos uma profissão autônoma, baseada na ciência. E muitas pessoas
não brigam por isso. Quando são desgarradas de um grupo que diz que atuam com ciência, a enfermagem atua com uma prática somente, que é capacho. Temos que mudar essa mentalidade também, tá? Mas, para termos uma representatividade lá dentro dos hospitais, para que a enfermagem possa parar, ter uma lei que obrigue os hospitais particulares, que a enfermagem entra pela porta de trás, a enfermagem tem que entrar pela porta da frente, tem que ter uma lei que obriga eles isso. Precisamos de quê? Representatividade. Não é simples, mas precisamos pensar de verdade, pensar com calma, não querer espalhar brigas, não, nada disso, mas pensar, tá? Fazer essa pressão pelas 30 horas, pelo piso, está sendo essencial. Mas a representatividade da enfermagem vai muito além disso. Precisamos entrar na política. E como alterar isso? Como transforma a enfermagem em nível político? Mudar de nível. Passar a ter uma voz. Existe uma forma. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar aqui. Precisamos de mais senadores e deputados federais da enfermagem, porque lá no Congresso Nacional, nessas duas casas, é que as leis que mandam são criadas, nascem. Nós temos senadores, 81, deputados federais, 513. Os senadores representam o Estado. Eles têm um mandato maior, de 8 anos. Trocam, de 4 em 4, trocam um grupo para oxigenar lá o Senado. E tem uma fala, né, que eles são mais 8 anos, tem um poder maior, uma fama maior, uma classe maior entre eles. Deputados federais, 513, representam o povo, representam a vontade do povo, não somente do Estado. Um mandato menor, de 4 anos. Imagine que a gente coloque 20% da enfermagem ali dentro. 20% da enfermagem ali dentro. Deixa eu fazer uma conta. Deixa eu fazer uma conta aqui rapidamente. Estou pegando aqui uma calculadora. Olha só. De 81 senadores, daria 16 políticos sendo da enfermagem. E deputados, 102. 102 dividido por 27. Isso aí. 3, 4 por estado. Será que é difícil isso? Será que é difícil a gente aumentar nosso número de políticos da enfermagem? E olha, quem está falando aqui é uma pessoa que não é política. Eu não tenho nada de político. Não sei fazer política. Política de gerenciar essas condições todas, tá? Porque política, na verdade, não é a politicagem que a gente vê nas assembleias, no Congresso, os políticos, né? Não. Fazer política é fazer discussão de ideias. Quando a gente se reúne e começa a conversar sobre um tema, estamos ali produzindo política. E isso é importante falar também. Mas não devemos esquecer jamais que a enfermagem é gigante. E sem a enfermagem não há cura. E para isso ser tatuado na mente das pessoas, precisamos focar em uma coisa. Precisamos urgentemente ter representatividade da enfermagem no Congresso Nacional. Gente, quero agradecer muito a oportunidade, agradecer mais uma vez de estar aqui falando para vocês neste momento que para mim é muito especial. Falar da enfermagem, falar do direito da enfermagem é muito especial para mim. Eu quero dizer para vocês que precisamos lutar todos os dias, todo momento, e que ter conhecimento é a melhor saída para o mundo, porque o conhecimento liberta. E vocês são a força do mundo. A enfermagem é gigante, mais uma vez, e sem enfermagem não há cura. Muito obrigado
e fiquem com Deus.